Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estou tão feliz de compartilhar hoje Doutrina e Convênios 35 e 36 com vocês. Doutrina e Convênios 35 é uma revelação dada a Sidney Rigdon. Oliver Cowdery, que servia como escrevente do profeta, foi chamado para servir uma missão entre os lamanitas, e John Whitmer junto com ele. Então eles saíram para pregar a missão, e no caminho eles passaram perto de Kirtland e Mentor, e lá eles, nessa cidade, acompanhavam o grupo Parpy Pratt. Parpy Pratt também foi chamado para servir como missionário. E lá eles foram visitar um antigo ministro da igreja que Parpy Pratt frequentava. Era um antigo ministro seu, né? Ele pregava para Parpy Pratt. E esse ministro, eles tinham se afastado de uma igreja e montaram uma igreja própria, aguardando, eles queriam estar mais próximo do que o Senhor estava ensinando no Novo Testamento, né? E quando Parpy Pratt e Oliver Cowdery chegaram e ensinaram a ele e sua esposa logo se converteram. Foi uma decisão muito difícil, porque ele trabalhava como pastor na igreja e ao se batizar, ele sabia que teria que largar tudo. Mas ele conversou com a esposa, ela disse, olha, temos que pagar esse preço. Ela falou para ele. E mais de 120 pessoas da congregação se batizaram. Também naquela época, um outro converso, na verdade ele nem havia se batizado, só a esposa, também ensinado pelo grupo de Oliver Cowdery, Eduardo Patrick, ele junto com Sidney Rigdon, viajaram para Fayette, né, onde Joseph estava, e lá foram conversar com o profeta e queriam que o Senhor desse uma revelação para eles sobre o que o Senhor desejava deles. E este Sidney Rigdon mais tarde se tornou conselheiro na presidência da igreja. Muito bem. Então, o capítulo 35, que nós vamos ver agora, ele foi dado em dezembro de 1830. Olha, não tinha terminado aquele ano, né? A igreja foi restaurada em 6 de abril, foi organizada, e daí quando chegou em dezembro, mais conversas e tudo mais. Quando o grupo se batizou, ele dobrou o número de membros, mais que dobrou o número de membros da igreja, imagina, estava bem no começo. Logo nos 2 primeiros versículos, algo assim que encheu meu coração. Eu gosto tanto de falar de Jesus Cristo. Cada dia, não sei se é a idade, se o Espírito tem tocado mais meu coração, mas quanto mais passa, mais eu tenho desejo de falar de Jesus Cristo. E aqui no versículo 1 e 2, olha que coisa maravilhosa, extraordinária, que som maravilhoso aos nossos ouvidos ouvir. Preste atenção. Ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, sim, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, cujo caminho é um círculo eterno, o mesmo hoje, ontem e para sempre. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo, sim, de todos os que crerem em meu nome, para que se tornem filhos de Deus. Sim, um em mim, como eu sou um no Pai, e como o Pai e eu, aliás, como o Pai é um em mim, para que sejamos um. Então aqui essa revelação é o próprio Senhor falando. Olha que coisa maravilhosa, ele está dizendo assim, aqueles que crerem nele, Jesus Cristo, vão se tornar filhos de Deus. Coisa fantástica. E daí ele fala assim, ó, esse ano, né, eu já comentei com vocês num outro vídeo, a gente tem ensinado tanto sobre batismo de água, batismo de fogo, mas em Moisés fala do batismo de Adão. E quando Adão foi batizado, o Espírito levou ele na água, submergiu e ergueu, e então ele foi cheio do Espírito. A Escritura fala que ele se tornou um com Deus, um filho de Deus. E aqui o Salvador Jesus Cristo está dizendo assim, olha,
aqueles que crerem em mim, né, passarem pela ordenança do batismo, de água e de fogo, eles vão se tornar um comigo, né, um com Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo é um com nosso Pai Celestial. Não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes, mas são um em propósito. E Jesus Cristo veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai Celestial. E eu e vocês, ao recebermos o Evangelho restaurado em nossos dias e aceitarmos o batismo, o que aconteceu? Nós nos tornamos um com Jesus Cristo. E o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade é fazer a vontade de Cristo, para que sejamos realmente um com Ele e assim sermos um com o nosso Pai Celestial. Eu fico imaginando isso, que coisa maravilhosa, que bênção grandiosa nós recebemos. Muito bem. Daí, aqui nesse capítulo 35, Sidney Rigg é chamado para servir como escrevente de Joseph. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 8 e 9. No 8 fala assim: pois eu sou Deus e meu braço não está encolhido, e mostrarei milagres, sim, sinais e maravilhas, e todos os que crerem em meu nome. E os que pedirem em meu nome com fé. E daí ele fala alguns milagres. Então, nosso Salvador, nosso Deus, Jesus Cristo, ele é um Deus de milagres. E os milagres, eles não cessaram desde que tenhamos fé. E se exercermos fé, os milagres vão acontecer em nossa vida. E eu fiquei pensando quantas vezes, muitas vezes, mesmo agora, tem acontecido os milagres na minha vida. E eu gostaria de que você pudesse pensar quais milagres têm acontecido em sua vida. Procura lembrar da sua vida. Pensa. Procura olhar com teus olhos espirituais quando você sentiu a mão de Deus na tua vida, com teus familiares. Procura identificar os milagres que Deus tem feito na tua vida. Esse é o desafio, tá bom? Muito bem. No versículo 13 fala assim: portanto, recorro às coisas fracas do mundo, aos que são indoutos e desprezados, para que debulhem as nações pelo poder de meu espírito. O que o Senhor está querendo dizer aqui, né? Que nós que aceitamos o Evangelho somos fracos, indoutos. O que o Senhor está se referindo aqui, na verdade, ele está dizendo assim, que aquelas pessoas que teriam sido chamadas, né, os governantes da terra, para ensinar o povo, levar as nações até Cristo, eles não fazem o trabalho que deveriam, de conduzir as pessoas a Cristo. Então o Senhor foi lá e chamou aqueles que, diante da nossa sociedade, não são os mais famosos, né, os mais ilustres, mas são pessoas comuns, como eu e você. E com essas pessoas comuns, não significa que são pobres, miseráveis, não é isso. São pessoas comuns que não chamam a atenção do mundo, que não podem influenciar o mundo todo, mas quando estão a serviço do Senhor, eles podem debulhar as nações. Debulhar, eles pegavam o milho, pisoteavam assim, o milho em um terreno duro, né? Até que começasse a se soltar, depois eles pegavam e começavam a jogar com peneira para cima e ia separando até ficar os grãos. Isso é debulhar, né? Então quer dizer que nós, eu e vocês, e os missionários, os membros no mundo inteiro, vamos levar o Evangelho a tantas pessoas que é como pegar o milho e esmiuçar, assim, tirar só os grãos, coisa boa. Tá bem? E pelo poder de meu Espírito, imagina, sermos cheios do Espírito Santo. Falarmos palavra que toca o coração, que muda a vida. Que coisa fantástica, né? Na verdade, eu e vocês não precisamos nos preocupar, porque é o Espírito quem converte. Nós só precisamos falar sobre o Salvador Jesus Cristo. Falar sobre o seu Evangelho restaurado, que temos profetas novamente sobre a terra, que as famílias podem ser eternas, que os nossos falecidos não estão perdidos. E o Espírito vai tocar e conduzi-los, tá bom? No 24 fala assim,
Guardai todos os mandamentos e convênios com que estáis comprometidos, e eu farei com que os céus estremeçam para vosso bem, e Satanás há de tremer, e Sião há de rejubilar-se sobre os montes e florestas. Fim da leitura. Pergunta: por que é importante fazer e guardar convênios? Quando nós nos batizamos, fizemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo, servir de testemunhas dele em todos os lugares. Quando nós vamos no templo de nosso Deus, nós somos investidos do poder do céu ao fazer convênios com ele de levarmos avante seu evangelho, de reunir Israel e tudo mais. Irmãos e irmãs, quando nós fazemos convênios, nós recebemos poder do céu na nossa vida. Um poder além das nossas forças naturais. Nos dá força para perseverar, para continuar em retidão, para sermos bondosos, pacíficos, de levar o evangelho a todas as pessoas. Quando nós temos esse poder, a nossa força é muito além da nossa. E o Salvador daí está conosco. Esses são alguns pensamentos do capítulo 35. Vamos para o 36. O 36 é uma revelação a Eduardo Patrick. O que aconteceu com ele? Eles pregaram, ele ouviu atentamente, a esposa logo se converteu, mas ele queria pesquisar mais, e daí ele foi com Sidney até Fayette para conhecer o profeta. Quando ele chegou lá, na fazenda da família Smith, ele começou a observar os bosques, as plantações, o gado, as arrumações, viu que tudo estava bem cuidado, que era uma família trabalhadora e organizada. Então ele foi lá e Joseph estava na casa da mamãe, Lucy Smith, pregando, ensinando, algumas pessoas lá reunidas, e eles se sentaram durante a reunião, chegaram, e ele ouviu atentamente. Quando terminou a reunião, Joseph falou que se alguém quisesse fazer alguma pergunta, rebater, fazer algum comentário, pudesse falar. E ele então se levantou, falou que ele observou os campos, tudo, e que ele estava convencido, né, de que Joseph era um profeta e queria se batizar. Ainda hoje, naquele dia, se Joseph fizesse o batismo dele. Joseph então falou que ele estava cansado da viagem, que faria um no dia seguinte. Mas Joseph fez um comentário sobre Eduardo Patrick, está lá no cabeçalho da sessão 36. Diz assim: era um modelo de piedade e um dos grandes homens do Senhor. Coisa fantástica, né? Aqui no começo, no versículo 1, fala assim: assim diz o Senhor Deus, o poderoso de Israel, eis que te digo o meu servo Eduardo, que bendito és tu e teus pecados te são perdoados. És chamado para pregar o meu evangelho, como com a voz de uma trombeta. Aqui é o próprio Salvador Jesus Cristo falando através de seu servo Joseph. No 2 fala assim: imporei sobre ti minha mão. O Salvador Jesus Cristo dizendo para Eduardo: eu vou impor as minhas mãos sobre ti. E continua: pelas mãos de meu servo Sidney Regan, e tu receberás meu Espírito, o Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Quando eu e vocês fomos batizados por alguém que tinha autoridade do sacerdócio, restaurado em nossos dias, é como se o próprio Senhor tivesse nos batizado. Quando foram impostas as mãos sobre nossa cabeça e nos confirmado como membros da igreja e nos conferido o Espírito Santo, é como se o próprio Salvador estivesse fazendo. Não importa quem tenha feito a ordenança para você. Que coisa extraordinária, irmãos. Os céus estão entre nós novamente. Precisamos apenas abrir nossos olhos e nosso coração. Apenas isso. Continua assim, né? Tu receberás meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, quem te ensinará as coisas pacíficas do reino. Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto muito das palavras, vocês já perceberam? Maravilhoso, grandioso,
fantástico. O Espírito Santo ensina as coisas pacíficas. Em João, no capítulo 14, 27, o Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ensinando, ele fala assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando aqui está falando das coisas pacíficas do reino, diz que nós seremos cheios de paz, pacíficos, mas que esta paz não é igual à paz do mundo. E muitas vezes as pessoas ficam frustradas e chateadas porque querem receber a paz do mundo, pensando que é a paz de Deus, que é diferente, a paz que vem do Espírito enche o seu coração. Claro que teremos provações, teremos dificuldade, teremos sucesso, alegrias, mas tudo, a perspectiva muda, tudo muda. E você que recebeu o Espírito Santo, pensa como você vê as coisas diferentes por causa disso. No 3 fala assim: e anunciá-las-ás em alta voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome de Deus Altíssimo. O que quer dizer a palavra Hosana? Quer dizer, salve agora, ou conceda-nos salvação. Então, quando nós estamos falando Hosana, nós estamos dizendo, salve-nos agora, concede-nos salvação, né? É um cumprimento. Então, essas são as coisas que eu queria compartilhar com você hoje, testificando que Jesus Cristo vive, que o Evangelho é vivo, ele está entre nós, o Evangelho do Salvador. Ele nos dá vida, irmãos. Quando eu falo que o Evangelho é vida, ele nos dá vida, enche nosso ser de vida. Recebemos mais luz para discernir o certo do errado. Nós nos tornamos pessoas que apreciam mais a restauração do Evangelho, conforme nos foi dado pelos profetas. Nos achegamos mais a Cristo. Ai, que coisa boa. Eu presto meu testemunho que eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele cuida de cada um de nós. Presto meu testemunho que quando nós cremos em Jesus Cristo e recebemos suas ordenanças, nos tornamos filhos de Deus, filhos de Jesus Cristo, filhos de nosso Pai Celestial. Essas são as boas novas do Evangelho, irmãos. E eu sou muito grato por poder compartilhar com você coisas tão belas que enchem nossa vida de paz, de esperança. Continua firme, o Evangelho é verdadeiro. Vamos lá, irmãos, bem firmes. Tchau, irmãos, eu deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Continua firme.